Chega junto que eu vou lançar a braba. Martelo batido, Flamengo abandona Fluminense na concessão para a administração do Maracanã, mas ainda não poderá gerir o estádio sozinho. Eu vou explicar toda esta situação. Rival cobra a dívida do Flamengo na justiça. Você vai saber também toda esta situação. Clube recusou proposta do Mundo Árabe por titular. Você vai saber quem é e se existe alguma possibilidade de ele sair num curto prazo. E ainda, Renato fala contra a situação que envolve demais jogadores convocados para a seleção brasileira e contraria jornalista que acredita que todos os clubes que tiveram jogadores convocados foram prejudicados na data FIFA. Será? Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, você que gosta dos meus vídeos, compartilhe com a galera e para me seguir na rede, o link tá aqui, vamos lá com a informação, assista este vídeo até o final. E o Flamengo, portanto, que empatou com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, perdeu a oportunidade de aproveitar o tropeço das equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, Atlético Mineiro e Palmeiras. Curiosamente, essas duas equipes também tiveram jogadores convocados para as mais diversas seleções. No entanto, após a realização da partida, o técnico Renato Gaúcho falou sobre diversos aspectos. Para mim, ele pecou um pouco nas alterações, as substituições que foram feitas ao longo do segundo tempo, principalmente, embora ele tivesse poucas opções no banco de reservas, afinal de contas foram 8 os desfalques, sendo um de última hora, Diego Alves, que com quadro viral foi vetado pelo departamento médico, além de Felipe Luiz, que com um desgaste extremo também foi poupado por opinião, sugestão da fisiologia. E o time acabou empatando em 1-1 com o Red Bull Bragantino. Aliás, que jogo conturbado, hein, rapaz? A gente quase que apanhou ali na área da imprensa. Mas o treinador, após a partida, ele criticou a CBF mais uma vez e é contra essa situação de que todos os clubes foram prejudicados. O Atlético Mineiro acabou empatando fora de casa com o Lanterna Chapecoense, além do Palmeiras, que perdeu nos últimos minutos para o América Mineiro na Arena Independência. Mas para Renato Gaúcho, não há comparação. Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê em relação ao Flamengo? Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de 4 jogadores. Então eu não estou aqui para ir contra uma CBF, para ir a favor do Flamengo, até porque a favor do Flamengo eu vou sempre. Agora, as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo, por ter 4 jogadores na seleção. Então da próxima vez convoca apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. Então hoje a gente viu aqui um Bragantino valente contra o Flamengo, e o Flamengo também foi valente, foi um jogo pegado, difícil, falta de entrosamento, falta muitas vezes de um jogador da posição. É lógico que nós queremos a vitória, mas é sempre difícil jogar aqui. Então, um ponto, nós queríamos os 3, não deu um ponto. Agora, falar que essas outras equipes também foram prejudicadas, aí é demais. Aí é demais para eu que vivo no futebol. Então, da próxima vamos fazer o seguinte: convoque 4 do Palmeiras, 4 do Atlético e 4 do Internacional. Os únicos beneficiados nessa história toda são os adversários do Flamengo e quem está brigando pelo título, que tem apenas um jogador. É muito simples, o discurso é esse, é muito simples. Para quem entende futebol e enxerga futebol, o discurso é esse. O único prejudicado na história, e não é porque sou treinador do Flamengo, é o Flamengo, que está com 4 jogadores. Simplesmente isso, enquanto os outros times têm apenas um e estão brigando pelo título. Eu, se tivesse, por exemplo, no lugar do Atlético Mineiro, eu também queria disputar o campeonato, sabendo que o clube que está brigando pelo título tem 4 jogadores na seleção. Mas quem sou eu, né? Eu sou treinador do Flamengo. Eu só acho que deviam ser cumpridas as datas da FIFA e o que tinha sido comprometido lá atrás.
Agora eu não estou aqui chorando porque o Flamengo perdeu. Eu só quero dar um recado direto, não é nem direto para essas pessoas que ficam falando que os outros clubes também foram prejudicados. Essa é a explicação que eu tenho que dar para eles. Gostaria de ouvi-los quanto a isso, já que esses clubes só tem um e o Flamengo tem 4. E eu particularmente concordo com o Renato Gaúcho, aliás, concordo plenamente, afinal de contas, os desfalques do Flamengo são muito mais significativos do que qualquer outra equipe nessa circunstância para as eliminatórias sul-americanas. O Flamengo perdeu 4 de seus jogadores considerados titulares e 3 deles ali do chamado quadrado mágico. Lógico que isso tem muito mais peso. E você concorda com o técnico Renato Gaúcho? Lembrando que o PVC, que lembrou essa situação, Paulo Vinícius Coelho, em seu blog no Globoesporte.com. Você concorda com o Renato ou com o PVC? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o Flamengo foi acionado na justiça por uma dívida que é cobrada pelo Vasco da Gama, pela saída de um jogador do Remo. O Flamengo alega que o atleta estava há mais de um ano sem atuar pelo Vasco. Com isso, estava livre para poder assinar seu contrato com o rubro-negro, que, aliás, vai muito bem também no Remo, ganhando tudo, campeão de terra e mar em 2021. O Vasco, extrajudicialmente, encaminhou uma cobrança ao Flamengo no valor de R$51 mil. O Flamengo deixou muito bem tácito que não está devendo nada e, portanto, o Vasco acabou acionando o clube na justiça. O processo está em andamento na 31ª Vara Civil e o Vasco quer que o Flamengo pague R$51 mil de compensação pela saída deste atleta do Remo, que atualmente faz parte da equipe vitoriosa, multivitoriosa do Remo rubro-negro. Eu, particularmente, vamos dar essa ajuda, né, de custo para eles, né? Acho que isso aí é troco de pão pro Flamengo, né? 51 mil. Se eles fazem tanta questão, se estão tão necessitados desse dinheiro, acho que o Flamengo tinha que pagar para dar uma força pros caras, fazer uma caridade pro Vasco da Gama. E você? O que você acha dessa situação, no mínimo curiosa? Deixa abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Independentemente disto, Vasco da Gama e Flamengo estão cada vez mais próximos em uma situação para colocar o Fluminense em escanteio. Tudo por conta da atual administração do Maracanã, que é feita em conjunto pela dupla Fla-Flu. No entanto, desde que Mário Bittencourt assumiu a presidência do Fluminense, há um afastamento administrativo entre os dois clubes, que já não falam mais a mesma língua. Vale destacar os acontecimentos lamentáveis durante as finais do Campeonato Carioca, em que o Flamengo conquistou o hexatricampeonato diante do seu rival. Aconteceram até vias de fato no acesso aos vestiários dos respectivos clubes. Fato é que Flamengo e Fluminense já não estão há muito tempo alinhados e houve uma aproximação entre Flamengo e Vasco da Gama desde que Jorge Salgado assumiu a direção do clube com a saída de Alexandre Campelo. Este sim, um opositor ferrenho ao Flamengo. E justamente por conta desta situação, o Flamengo pode trocar o Fluminense pelo Vasco da Gama nesta situação de administrar o Maracanã. O Vasco, que pretende utilizar o estádio, já que São Januário vai passar por reformas e durante 1 ano e meio o clube não poderá utilizar o seu estádio. Por isso seria interessante a utilização do Maracanã com custos menores. Fora o fato de que existe a promessa de que o Vasco vai chegar junto, coisa que o Fluminense não está fazendo e o Flamengo está praticamente carregando sozinho nas costas o Maracanã. Inclusive, o governo do estado já abriu um período para a entrega de carta de intenção da participação da licitação que será efetuada pela concessão definitiva para os próximos 35 anos, o edital que deve ser publicado nos próximos dias. E muita gente, eu sei, que vai falar por que o Flamengo
né, tem que ter um parceiro, tem que ter um outro clube para a administração do Maracanã, não pode administrar sozinho, porque o governo do estado não quer assim. Existe uma cláusula que será colocada no edital que impede que um único clube fique com a concessão do Maracanã. A exemplo do que o Botafogo faz com o Estádio Olímpico Newton Santos, que é de propriedade da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, está arrendado também a este rival do Flamengo. Eu, particularmente, sugeriria, então, ao governo do estado que o governo fizesse um time dele, botasse esse time para jogar, colocasse esse time para atuar no Maracanã e que vendesse ingresso para poder custear o Maracanã, chamasse torcida para esse time no Maracanã. Entra na Série D do Campeonato Brasileiro, entra na Série C do Campeonato Carioca, começa a disputar as competições para tentar manter o Maracanã. O Flamengo parte para a construção do seu estádio próprio, que para mim já deu, né? Já passou da hora do Flamengo ter o seu próprio estádio, né? Eu acho que o Flamengo tem que se impor nessa situação. E eu acho que não tem que ter essa necessidade de ter que rachar as despesas do Maracanã com qualquer outra equipe, com qualquer outro clube. E você, o que você acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, já pensou você com um manto sagrado igualzinho a esse? Novinho em folha, oficial, original e ainda com o autógrafo do craque Romário. Vá até o perfil Eterniza Real no Instagram, acesse a postagem da promoção e participe. O regulamento é muito fácil. O sorteio acontece no pré-jogo de Flamengo e Atlético Paranaense, dia 27 deste mês, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Já pensou se você vai ser este contemplado? Tá esperando o quê? Participe! E o Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou recentemente que houve propostas do mundo árabe por vários jogadores do Flamengo, né, desde o final do ano passado. E um desses jogadores, no início do ano, assediados pelo mundo árabe, foi o volante William Arão. O Al Ain chegou a oferecer um valor para a contratação do atleta. E o Flamengo prontamente recusou esta proposta, afirmando que o William Arão não está à venda. E foi mais além. O Flamengo não pretende negociar o atleta, ele não está na vitrine e quem quiser contratá-lo terá que pagar o valor da multa rescisória, que gira em torno de 20 milhões de euros. Portanto, esse é o papo. Aliás, não tem papo, né? O William Arão, portanto, não será vendido pelo Flamengo, não tem essa intenção. Muita gente, né, fala a respeito dos jogadores que chamam mais a atenção, aqueles que têm mais mídia, mas o William Arão é considerado internamente um dos mais importantes jogadores do Flamengo, taticamente, o chamado carregador de piano, aquele que talvez não apareça tanto para a torcida, mas que para o treinador e para os demais companheiros exerce uma função importantíssima dentro de campo, naquele primeiro combate e também na saída de bola e a transição para o ataque quando o Flamengo retoma a posse de bola, além da cobertura dos laterais. Portanto, o William Arão está realmente com muita moral dentro do Flamengo e, se depender da diretoria rubro-negra, vai permanecer ainda durante muito tempo. Ele que recentemente completou, né? Aliás, vai completar, está às portas de completar 5 anos de clube. Completou 5 temporadas, né? Ele que chegou em 2016 ao rubro-negro, após ter se destacado no Botafogo, no acesso ao retorno à elite do futebol brasileiro na campanha da Série B daquele ano de 2015. E você, concorda com a diretoria? O William Arão é inegociável? Ou você acredita que tudo depende da quantia que for oferecida? Ou então ele só sai mesmo pelo valor da multa? Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser acompanhar também os meus podcasts, eu estarei também no Deezer, Spotify, Apple Music. É só colocar no buscador Mauro Santana que vai aparecer o podcast Vou Lançar a Braba. E você, se não puder me ver, vai pelo menos me ouvir. E para qualquer informação, e se você também quiser propor uma parceria, entre em contato com a produção através do zap que está aqui
na tela para você, no canto da tela. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!